Bom, provavelmente, inclusive, você também vem acompanhando esse caso aí do suposto morador de rua, mendigo de Planaltina, e com certeza está querendo saber o final dessa história, como todos estão querendo saber. É uma história que acabou repercutindo no Brasil inteiro. Eu tenho as minhas dúvidas se essa história não foi implantada como uma cortina de fumaça, pois tinha muitas coisas acontecendo no mundo e no Brasil e precisava aí de uma forma de tirar o foco, de tirar os holofotes do que estava acontecendo e que pode mudar de uma forma muito poderosa até a política aqui no Brasil. Então, para mim, eu tenho também como uma das hipóteses que esse caso do mendigo de Planaltina foi uma espécie de cortina de fumaça. Mas independente de tudo isso, eu creio que você quer saber de alguns pormenores que ainda permeiam essa história e você está no lugar certo, que eu vou te falar sobre isso agora. Esse assunto repercutiu de uma forma muito estranha. Foram cogitadas várias coisas sobre este caso, a gente sabe disso. As pessoas até estranharam porque esse mendigo apareceu aí na mídia com um vocábulo um tanto quanto requintado para moradores de rua, com uma tamanha lucidez que fez com que as pessoas colocassem em xeque se realmente aquele morador de rua seria um mendigo ou seria algo implantado para que fosse uma espécie de cortina de fumaça para tirar o foco de coisas maiores que estavam acontecendo no Brasil. Enfim, independente disso, 3 vidas foram colocadas aí no mesmo balaio, que foi a vida do personal, se eu não me engano, ele chama-se Paulo. Foi também a vida da Sandrinha Mineira, a qual ficou com uma imagem muito negativa mediante a sociedade. E o morador de rua Givaldo Alves, que está sendo aí uma espécie de estrela, porque acabou ganhando uma fama aí de mendigo galanteador ou mendigo sedutor. Para muitas pessoas, Sandra tem muito o que falar. Mas enquanto ela ainda não dá as caras na grande mídia, quem está com todos os holofotes voltado para si é justamente Givaldo Alves. Só que tem muitas pessoas que já estão vendo o suposto mendigo aí como alguém que não seria de confiança, porque na visão de muitos, um homem de caráter, independente do que aconteceu, não colocaria o nome de Sandra de uma forma tão chula como Givaldo vem fazendo. E por isso muitas pessoas estão querendo pegar aí a vida pregressa de Givaldo para saber o motivo, o porquê que um cara que tem um vocábulo tão requintado, uma desenvoltura na sua oratória tão grande, que aparenta ser um cara de extrema responsabilidade e caráter, por que esse homem está sendo um morador de rua? Será que há alguma coisa por trás da vida de Givaldo que ninguém sabe ainda e que foi que colocou Givaldo na situação que ele se encontra hoje como um mendigo? Bom, o que está circulando aí nas redes sociais é que Givaldo tem uma grande e extensa ficha, não vamos dizer que criminal, mas que coloca em xeque o seu caráter e pode fazer com que Givaldo venha perder todo esse prestígio e esse holofote que a população vem dando para ele. Mas o que há de verdade e o que há de mentira que está circulando sobre a vida de Givaldo? Eu estou aqui no portal de notícias no Amazonas é Assim, que está tendo uma matéria sobre esse assunto. Então essa vai ser aí a nossa fonte para que eu possa estar passando essa informação para você. Eu queria muito que você prestasse bastante atenção no que esse site vai estar falando sobre a vida pregressa aí de Givaldo Alves, e eu gostaria que você também tirasse as suas conclusões sobre este caso. A matéria está dizendo o seguinte: na última semana, o noticiário de que um morador de rua havia tido um caso com uma missionária ganhou os holofotes e desde então muita coisa rolou. Primeiro, o áudio da mulher que disse ter visto na figura do morador de rua ora a imagem do seu marido ou ora a imagem de Jesus, mostrando total descontrole psicológico e assim não se importou em ter relações com o mendigo em seu próprio carro.
O marido da vítima disse que a esposa estava em surto e acabou sendo violentada pelo morador, que a aproveitou da situação. Ele, na sua entrevista, disse que não terminaria o relacionamento porque estava certo que sua amada passava por uma crise no momento e que, em sã consciência, jamais faria isso. Assim, resolveu interná-la para que ela fosse acompanhada por médicos especialistas. O mendigo passou a dar entrevistas, se mostrando ser o Don Juan da situação, e mesmo apanhando do marido, negou. Disse que ele foi para trocação e que o cara desistiu da luta. Negou também jamais ter estado em um carro branco, sendo que toda a cena foi registrada por câmeras de segurança e desde o início da ação mostra que o carro de Sandra era um Sandero branco. A partir de então, ele começou a ficar famoso por ser muito bem articulado os seus pensamentos em um vocábulo rico e poético. Isso fez ele ganhar fãs a ponto de ter mulheres tirando foto com ele e ter passeado de carrão de luxo na cidade de Planaltina, no Distrito Federal. Nessa segunda, porém, começou a circular nas redes sociais o passado do empresário Givaldo Alves, hoje morador de rua. Aliás, em uma das entrevistas, ele até diz que está na rua porque quer, que é uma opção dele estar vagando na rua e comendo em casas de apoio. Na verdade, ao que tudo indica, é que o baiano Givaldo Alves de Souza possui 105 processos contra ele na época em que ele era empresário no ramo de transporte e que sua vida como morador de rua começou há mais de 3 anos, após ele perder tudo e ficar com um nome sujo devendo Deus e o mundo e até mesmo a justiça. A outra teoria apontada é que ele talvez seja laranja de alguém, pois é algo que acontece frequentemente no Brasil, e isso explicaria ele andar na pinta, mas que de alguma forma não soube se organizar financeiramente e agora, na rua, só está pagando pelo que fez. O cara não é só um mendigo não, meus amigos. Givaldo Alves de Souza tem uma grande lista de processos, são mais de 100. Entre eles temos medida protetiva contra a ex-mulher, execução de penhora de prefeituras e de ex-funcionários de sua falida empresa. Isso mesmo, o cara é ex-empresário no ramo de transporte e em alguns autos dos processos temos acusações de estelionato e golpes. Na verdade, essa matéria ou essa informação acabou sendo circulada aí nas redes sociais, mas segundo a análise do site boatos.org, tratam-se de homônimos e por isso seria fake essa informação. Então você acabou de ouvir uma matéria falando sobre a vida pregressa de Givaldo Alves, mas o site boatos.org acabou emitindo a nota dizendo que esse Givaldo Alves, que é cheio de processo nas costas, não é o mesmo Givaldo Alves que é o morador de rua, o mendigo de Planaltina. Segundo esse site, eu vou estar lendo para você aqui o que foi que eles apuraram. Ainda na tarde de hoje, 28 de março, o site boatos.org fez uma análise das informações que estão circulando e apontou que tratam-se de 2 Givaldo Alves de Souza. Um seria empresário, na verdade, mas não é o mendigo, e o outro seria o morador de rua. De acordo com o site, a resposta está em um simples cruzamento de dados contido nas fontes citadas. Por meio do CNPJ da empresa G Frigo Transportadora de Cargas, conseguiram chegar, por meio de buscas em sites públicos, ao CPF do Givaldo empresário que tem os BOs nas costas. Ao fazer mais alguns cruzamentos de dados, descobriram que o CPF encontrado de fato era citado em alguns processos. A partir daí, pediram uma ajuda ao site Metrópolis e disse que tem feito uma cobertura imensa do caso. Por meio do boletim de ocorrência obtido com eles, chegaram à informação: o CPF de Givaldo, o mendigo, não é o mesmo do Givaldo empresário que está com todos esses processos nas costas. Então, segundo a informação do site boatos.org, esses processos que estão aí circulando em muitos canais, em muitos veículos aí de comunicação, não são do Givaldo mendigo, mas sim de outro Givaldo Alves, que realmente foi empresário em outros estados. Independente disso, na verdade, as pessoas ainda estão procurando saber
o porquê que um homem tão requintado como Givaldo, mendigo de Planaltina, acabou se tornando aí um morador de rua. As pessoas também não estão engolindo muito o fato de Givaldo estar rebaixando tanto assim o nome de Sandra. Na verdade, esse caso está tomando uma repercussão tão grande que tem muita gente já não engolindo muita coisa no que diz respeito a este caso. E eu queria saber da sua opinião. O que você acha de tudo isso que está acontecendo e de esse holofote todo sobre a vida de Givaldo Alves, o mendigo de Planaltina? Deixe os seus comentários aí, que isso é muito importante, e eu queria pedir para que você não deixe de se inscrever aqui em nosso canal. Ative aí o sininho para receber todas as nossas notificações. O toque no botão curtir é sempre muito importante, e eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.